A maioria das pessoas cresceu com um pequeno programa chamado Pingu. Pingu era um espetáculo que tinha um pinguim de barro chamado Pingu e mostrava suas aventuras. Os personagens falavam algum tipo de linguagem de pinguim. O show original foi executado de 1986 a 2000. Aparentemente, um episódio inédito foi lançado um ano depois. Agora, isso é onde ele começa a se tornar interessante. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, vi o começo de um episódio do Pingu chamado Pingu's Punishment na TV. Eu só vi um pouco disso, mas o que eu lembro foi que Pingu estava com muita raiva, e sua mãe começou a quebrar pratos. Eu também lembro que o episódio era sobre Pingu tocando do lado de fora quando ele deveria estar fazendo as tarefas. Minha mãe entrou no prato quebrando parte, desligou a TV e me disse que o jantar estava pronto. Depois do jantar, eu estava procurando a lista de episódios na Wikipedia para descobrir que nenhum episódio chamado Pingu's Punishment foi lançado. Achei isso uma aventura para mim e entrei em contato com o Trickfield Studio, a empresa que fez o Pingu. Pedi eles um guia completo de produção do Pingu e eles enviaram para mim via e-mail. Eu olhei para ele, comparei a lista da Wikipedia, e notei que algo estava errado com a série final. Pingu Helps Grandfather, que foi o 23º episódio da série 4, estava faltando. No final da lista estava um episódio intitulado Pingu Ending. Eu pedi uma sinopse, mas eles se recusaram a me dar uma, dizendo que era informação pessoal. Eu então pesquisei Pingu Ending e Pingu's Punishment. Então eu encontrei algo. Foi no RapidSci. O nome do arquivo era Pingu's Punishment Unreleased Last Episode.zip, e eu fiz o download. Eu fui para meus downloads e encontrei a pasta. Continha 2 arquivos. Um era um arquivo de bloco de notas. Foi intitulado fear.txt, abri-lo. Leia. Este é um episódio inédito de Pingu datado de 11 de abril de 2000. Este originalmente planejado para terminar a série, e isso foi realmente lançado em alguns países. Assista por sua conta e risco. Comecei a me sentir um pouco desconfiado e meu coração disparou. Mas minha curiosidade me ultrapassou. Eu abri o segundo arquivo, um arquivo AVI. A primeira parte foi o mesmo episódio que vi quando era criança. No entanto, algo parecia ruim. A música tema foi distorcida e em vez do habitual note de Pingu, havia áudio para trás. Eu gravei com o sound recorder e ele tocou Você não pode sobreviver assim além da morte. Achei isso muito assustador, mas continuei com o vídeo. Cheguei à parte em que a mãe de Pingu estava quebrando pratos. De repente, cortou para preto. Um grito de gelar o sangue foi ouvido. Desvaneceu-se de volta para a cozinha. A mãe de Pingu estava sentada em um banquinho chorando, só que parecia real. Ela começou a chorar, mas começou a suar como rir. De repente, cortou para Pinga. Pinga estava deitada no chão, a cabeça arrancada. Eu fiz uma pausa lá, me senti mal. Mas o que me deixou mais doente foi que não era sangue de barro. Era corante alimentar ou era real. Eu continuei. A mãe de Pingu continuou chorando. De repente, cortou para um vídeo em preto e branco de 2 cientistas indo para um matadouro. Mostrava um monte de vacas sendo abatidas. De repente, ele mostrou um pinguim sendo atordoado e, em seguida, sendo enforcado de cabeça para baixo. O açougueiro cortou a garganta do pinguim e morreu de perda de sangue. Começou mostrando fotos de pinguins mortos. Cortou para a mãe de Pingu chorando. Um trampolim estava na cozinha. Houve também um fã. Ela pulou para o ventilador e o sangue espirrou por toda parte. O corpo da mãe de Pingu caiu. Mostrava fotos dos cadáveres de Pingu, Robbie e dos outros personagens. Uma velha caixa de música tocando o Little Baby tocou fracamente. Fiz uma pausa para ir ao banheiro vomitar. Eu me senti muito enjoado e doente depois de testemunhar o que acabei de assistir. Eu continuei o vídeo. Uma voz distorcida disse algo para trás. Eu gravei e toquei no sentido inverso. Dizia: sua vida vai ficar toda escura em alguns segundos. Você deve ser inteligente o suficiente para jogar isso de trás para frente. Por quê? Você é estúpido o suficiente para acreditar em mim. Meu peito bateu. Os créditos estavam em Times New Roman. O fundo continuou mostrando as imagens perturbadoras. Fechou com o fundo de uma máscara com olhos vermelhos. A máscara de repente disse em um tom distorcido: a escuridão começa agora. De repente meu computador congelou. Então as luzes piscaram e a energia se apagou. A energia voltou dentro de alguns segundos depois.
Eu estava agora tremendo e queria encontrar a fonte do filme. Entrei em contato com Carlo Bonomi, a voz de todos os personagens. Fingi que era uma entrevista e falei sobre o Pingu. Eu finalmente mencionei Pingu spontaneamente. Ele parou e perguntou onde eu já tinha ouvido isso antes. Eu expliquei a coisa toda para ele. Ele então me contou a história. Durante a 4ª temporada de Pingu, houve um escritor animador chamado Ted Goldman. Ted era um homem quieto, que geralmente não era tão sociável. Em algum momento durante o meio da temporada, a mãe de Ted tentava alcançar algo da prateleira superior. O ventilador de teto ainda estava ligado. Ela foi decapitada. Ted foi imediatamente ferido por isso. Ele começou a enviar ideias mórbidas, como Pingu, matando todos os outros personagens. Ele até pediu a Bonomi que fizesse uma voz de Pingu morrendo. O Goldman descobriu que Pingu estava fechando a produção no final da temporada. Ted passou o episódio como final da série. Logo depois de terem assistido ao episódio, descobriram que Ted estava sendo acusado de crueldade animal, bestialidade e assassinato. Ted deixou uma nota de suicídio aparente alegando que ele iria morar na Antártida. No entanto, nenhum registro diz que ele esteve lá e foi visto pela última vez em Santa Bárbara, Califórnia, comprando uma arma. Eles nunca o encontraram. Fiquei chocado. Então, ocorreu-me um pensamento para reproduzir todo o episódio de trás para frente, a partir da parte em que a voz distorcida começou. Eu ouvi um grito e uma voz muito estranha que dizia algo que ainda me assombra até hoje. A única maneira de sair deste inferno é o suicídio. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e dá um like. Até em breve.